As pessoas como base para o desenvolvimento do conhecimento e inovação profissional. Inovação, empreendedorismo, gestão em saúde é uma disciplina aberta oferecida na USP a estudantes de diversos campi e colocando em contato alunos de cursos das áreas de engenharia e saúde. Mas o que é essa experiência? O que ela traz de relevante na forma de aprender? Nosso entrevistado de hoje é o professor Clóvis Alvarenga Neto, doutor em engenharia pela Escola Politécnica da USP, professor do Departamento de Engenharia de Produção e também professor colaborador do SEST. Grata por nos conceder essa entrevista, Clóvis. A palavra é sua. Muito obrigado, Vera. Obrigado pelo convite. É uma satisfação participar mais uma vez e de mais uma forma aqui com o SEST. Na verdade, eu acredito que as pessoas sejam a base e o ponto de apoio para o desenvolvimento do conhecimento. São as pessoas que fazem a diferença no desenvolvimento de melhores soluções para a sociedade. As pessoas projetam o sistema de serviços e operam o sistema de serviços para melhor entregar um serviço que melhora a situação das pessoas na sociedade. A disciplina PRO 3588, Inovação, Empreendedorismo e Gestão de Serviços em Saúde, oferece a oportunidade de aprender fazendo. Aprender aliando a base conceitual da inovação e empreendedorismo, com a participação de profissionais de mercado na área de saúde, que contam os problemas, as necessidades e oportunidades. A disciplina também conta com mentores, que são também profissionais com experiência de mercado no desenvolvimento e implementação de projetos de engenharia, sob diversos pontos de vista, e, claro, os estudantes, com os quais estamos desenvolvendo atitude para enfrentar os desafios que a vida profissional nos traz. Muito legal, muito legal. Qual é a sua motivação para oferecer essa disciplina na universidade? Ou qual foi a sua motivação, né? Porque o curso parece que já findou. Uma primeira observação feita junto a profissionais da saúde, vários estudantes na área de saúde, mostraram que eles têm demandado a possibilidade de entrar nesse mundo da inovação. E também é verdade que no currículo básico dessas várias modalidades ligadas à saúde, não há especificamente disciplinas voltadas a negócio, modelo de negócio, inovação. As disciplinas, de forma geral, são mais focadas no campo de atuação profissional desses futuros profissionais, e aí o interesse deles por um lado, a necessidade deles por um lado, e a possibilidade de a gente oferecer isso aqui como o conhecimento que a gente desenvolve na engenharia de produção pareceu interessante. Por outro lado, os estudantes em engenharia, eles têm uma visão muito limitada, muito restrita do que sejam as necessidades na área da saúde. Eles têm uma formação mais sólida e uma base bastante importante na área tecnológica, mas essa parte da aplicação voltada para a saúde não é exatamente o forte do pessoal. Então, a disciplina se propôs a juntar os interesses do pessoal se formando na área da saúde com o pessoal se formando na área de engenharia e de tecnologia, enfim, e fazer uma disciplina em que pudessem aprender fazendo, interagindo e trabalhando em equipe. Então, foi por esse motivo que você mesclou alunos tanto da área de saúde quanto da área de engenharia, correto? Isso mesmo. Muito legal. Qual foi o diferencial dessa disciplina por você proposta e ministrada? A disciplina tem uma base bastante importante, que é do aprender fazendo, e aquilo que a gente tem chamado de aprendizagem ativa. Principalmente nesse período de pandemia, assistir webinar, ver palestras, existem muitas delas, mas assistir palestras, embora elas tragam conteúdo relevante, é sempre um aprendizado passivo. O pessoal vê alguém apresentando o que é importante, o que é relevante. Essa disciplina traz a oportunidade do pessoal praticar efetivamente, desenvolver um projeto,
envolvendo o conhecimento conceitual relevante, mas atuando em equipe, interagindo em equipe, e esses são, de verdade, os grandes desafios da atividade profissional, como trabalhar em equipe, e isso é um diferencial importante, além de estar desenvolvendo a atitude dos alunos de ir atrás de informação mais que eles precisam para os projetos que eles querem desenvolver. Ou seja, no tempo de aula, não dá para a gente cobrir todo o conteúdo que precisaria, até porque são muitas modalidades ligadas à saúde. Então, os alunos têm oportunidade de ir atrás de um pouco mais de informação e bibliografia, até além daquilo que é oferecido na disciplina, sobre aquilo que é o interesse deles. Além deles poderem participar ativamente nas aulas em que vieram profissionais de mercado, os alunos poderem fazer perguntas e interagir com esses profissionais. E esse é um diferencial bastante importante que acabou sendo facilitado nesse período de pandemia, porque nós temos alunos de diversos campi de São Paulo. Aqui na capital, o campus principal, mas a gente tem o campus lá da EASH, a gente tem alunos de São Carlos, alunos de Lorena e de outras modalidades que não ficam sediadas aqui na cidade universitária. Então, o fato da gente ter a disciplina online facilitou a que essa integração toda acontecesse. Nossa, muito interessante, muito interessante. Fala-se muito em inovação e empreendedorismo nos dias de hoje, mas isso é para todos os públicos, para toda a clientela? A pergunta é excelente, a pergunta é muito boa. Quando a gente vê palestras, apresentações por aí, parece que empreendedorismo é para todo mundo fazer, e inovação todos podem fazer. Verdade que inovação está ao alcance de todos, dá para a gente aprender como inovar. Claro que dá trabalho, toma tempo, mas dá para fazer isso aqui. Mas uma constatação bastante interessante também na disciplina foi que nessa versão agora que a gente acabou de ministrar aqui nesse segundo semestre de 2021, é que, embora as condições tenham sido providenciadas para que os alunos aproveitassem o melhor possível, nem todos fazem isso. Apesar de uma certa disponibilidade dos recursos para os alunos poderem interagir fora do horário da sala de aula, nem todos aproveitam essa oportunidade. Então, eu diria que o desafio de empreender é muito grande, é interesse da própria universidade, da Escola Politécnica, do Departamento de Engenharia de Produção, das várias unidades ligadas à saúde, mas é preciso atitude, é preciso, além do conhecimento, que o aluno tenha a postura de ir atrás da necessidade, de entender um pouco mais de profundidade aquilo que se apresenta, e aí desenvolver soluções interagindo com a equipe. Foi uma constatação interessante. A gente começou com um certo número de alunos e, com o tempo, os alunos abandonam a disciplina ou desistem ou coisa parecida. A gente já constatava isso em outras disciplinas, no tempo do presencial. Agora, no online, não está tão diferente assim, quer dizer, muita gente fica até o final, sim, aproveitaram muito a disciplina, mas não é verdade que todos que começam vão até o final, até porque as atividades são demandantes, e as atividades do dia a dia, todos têm casa, têm família, têm outras necessidades cotidianas, e às vezes não tem tempo ou disponibilidade para uma dedicação tão grande, e talvez seja por esse motivo que acabam desistindo em parte. Uhum. Você acha que no presencial a evasão é maior, igual ou menor do que essa sua experiência realizada online? A pergunta é excelente também, e a gente está discutindo muito disso, inclusive para a volta do presencial. Por um lado, a disciplina oferecida online tem a vantagem de poder, como eu disse, integrar pessoas que estão em lugares diferentes, absolutamente diferentes e distantes entre si, e no online o pessoal não
perde muito tempo no dia a dia com deslocamento, trânsito, coisa parecida. No começo havia uma certa crença de que com isso a gente teria uma sobra, umas 3 horas por dia, 2 horas por dia de deslocamentos, mas por razões também que a gente acabou observando, as pessoas têm assumido muito mais compromisso do que fazia antes, de modo que aquele tempo extra que o pessoal teria, o tempo que não gastaria no deslocamento, na condução, coisa parecida, está ocupado de tal forma que o pessoal está cansado. No fim do período, no fim do semestre, o pessoal está cansado. Aparentemente, mais cansado do que eles costumavam reportar no tempo do presencial. Talvez hoje eles manifestem mais isso do que manifestavam antes. Talvez só seja uma questão de manifestação, mas a sensação é de que o pessoal está mais cansado, sim. Até porque o dia inteiro na frente da telinha e na cadeira, sem aquele deslocamento, aquela conversinha de corredor, encontro, interação com os colegas da classe, da sala, parece que tem cansado muito mais o pessoal. Cansado em parte fisicamente, mas em parte eu acho que psicologicamente o pessoal está realmente mais esgotado. E algumas palavras que já existiam no vocabulário que a gente não usava muito, que era o esgotamento, hoje a gente vê com muito mais frequência. Então, não tenho a impressão de que assim, o abandono da disciplina tenha sido maior, não. Pelo contrário, eu acho que ele é menor. Mas essa disciplina, quando foi oferecida presencialmente, também teve participação do pessoal até o final. Então, a evasão dessa disciplina costuma ser pequena, bem pequena. Hoje está mais fácil de medir, de avaliar, mas ela já era pequena. Então, ainda é um pouquinho cedo para falar qual modalidade dá menor evasão, ou menor abandono. Ok. Uhum. Quantos alunos aproveitaram a possibilidade de contato com os mentores? Porque você menciona que havia mentores no curso. E por que você acha interessante ter mentores nessa disciplina? Qual o papel deles? Puxa, E você também convidou pessoas da área de saúde para fazerem apresentações. Qual seria o papel, ou qual foi o papel desses convidados nessa disciplina? Bom, a pergunta novamente extremamente relevante e atual. Quando se fala nesse mundo de inovação, de empreendedorismo, de startups, se tem falado muito na presença de mentores, que a princípio são profissionais já formados, atuando no mercado com experiência nos mais variados setores. No nosso caso, alguns até mais ligados à saúde, mas não necessariamente a isso, também ligados ao direito, ligados a mercado financeiro. Quer dizer, os mentores são profissionais de mercado, alguns até docentes e ex-docentes, enfim, da universidade, mas são profissionais de mercado que podem ajudar muito nas propostas de projeto de serviço que os alunos desenvolvem, o que pode dar certo, o que já existe, o que traz de grandes dificuldades, desafios a serem superados, enfim. Então, a ideia de trazer esses mentores era justamente para a gente acelerar esse processo de aprendizagem, já trazendo profissionais que poderiam auxiliar os grupos. Porém, ficava um desafio. Os grupos precisavam contatar esses mentores, precisavam ir atrás. Na disciplina, nós chegamos ao ponto de dar o link, o endereço, ou o WhatsApp, o e-mail, coisa parecida, dos mentores para as equipes, mas quem devia fazer o contato, quem devia iniciar o contato com os mentores, eram os alunos, eram as equipes. E nesse sentido que eu digo que nem todos aproveitaram oportunidade, porque nós tínhamos equipes com um mentor, nós tínhamos equipes com mais do que um mentor, havia equipe com até 2 mentores, e vários deles reportaram o fato de que não foram acionados durante esse período todo. Eu relutei muito em dar o contato da equipe
para o mentor, porque o princípio no qual eu acredito e que estávamos desenvolvendo é que quem precisava correr atrás eram os estudantes, eram os alunos, e não os mentores. Senão ficava muito fácil, a gente voltaria àquela posição passiva de que você tem alguns conteúdos para desenvolver e ainda cai de presente do céu um mentor para me ajudar, que coisa linda. Não, não, eu até arrumei o mentor, eu dei o endereço, o contato dele, mas tem que ir atrás, senão fica muito fácil, e a vida profissional não é assim. Então, por um lado, esse com relação aos mentores. Um outro diferencial muito importante da disciplina é que a gente trouxe alguns profissionais, dois que foram de grande relevância, foram um profissional médico e uma profissional enfermeira, e a gente fez um programa de entrevista em que eles contavam especificamente no papel deles, quer dizer, a entrevista se chamava Na Pele do Médico, ou Na Pele da Enfermeira. Quer dizer, estando na pele do médico, o que o médico contaria para quem vai desenvolver melhores soluções de serviço? O que são problemas que eles têm no dia a dia? O que são atividades que já existem, mas que não funcionam tão bem quanto se gostaria? Ou oportunidades que, olha, seria muito bom se houvesse tal coisa, mas isso ainda não está disponível, ainda não existe aqui. Então, esses profissionais fizeram um programa de entrevista, também contando uma porção de casos do dia a dia, da experiência que eles têm. Então, uma vez na pele do médico, uma vez na pele da enfermeira, por os dois grandes desafios que os estudantes tiveram. Mas nós tivemos também um empreendedor que é formado em farmácia bioquímica, em medicina, e é um empreendedor. Então, ele veio contar, na pele do empreendedor, quais são as dificuldades, os problemas, os desafios que esse pessoal enfrenta. A grata surpresa, entre outras, foi que diversos dos mentores que foram convidados para participar aqui do curso, e o papel deles seria assessorar as equipes, enfim, no horário que achassem mais conveniente, mais relevante. Mais do que isso, vários mentores vieram nas aulas, no horário da aula, o horário síncrono das aulas, e participaram das aulas. Então, foi uma surpresa grata, extremamente grata para mim. Alguns mentores ofereceram e tiveram a oportunidade de fazer palestra para os alunos. Então, puxa, aquilo que era um desafio para os alunos, nossa, vários mentores assumiram o papel realmente de mentores para ajudar e se propuseram a fazer, ministrar uma palestra, fazer a apresentação do assunto no qual eles achavam que podia dar maior contribuição e se sentiam mais à vontade. E tivemos vários casos desse tipo aqui. Um deles, inclusive, o nosso coordenador técnico do SEST, o professor Edson Espina, ele fez uma palestra extremamente relevante sobre experiência do usuário e coisa parecida. Então, foi uma experiência muito interessante de aprendizagem também para os mentores, o que os alunos perguntam, no que eles estão interessados, o que eles querem. E os alunos, na faixa, vamos chamar de 20 anos, quer dizer, eles são o mundo atual, mas é o mundo de futuro próximo. O que eles pensam, o que eles acreditam, e as perguntas que traziam certamente mostravam muito dessa preparação ou eventual falta de preparação que eles têm para a vida profissional, que está logo aí na frente deles. Então, foi, do ponto de vista de aprendizagem, uma experiência extremamente positiva e relevante, até para descobrir quais são as dificuldades, as deficiências e falhas que existem. Uhum. Você falou na pele do médico, na pele da enfermeira. Por que você optou mais para a área da saúde do que para a área de engenharia, sendo que você tinha também estudantes da área de engenharia? Por que não teve algum momento da pele do engenheiro, por exemplo? Os grandes desafios, eu tinha tido uma experiência numa outra disciplina em que havia 3 ciclos, eles tinham 3 grandes projetos para desenvolver.
Nessa daqui, eu coloquei 2 grandes ciclos, que é o ciclo da pele do médico e o ciclo da pele da enfermeira. Sem se caracterizar como um outro projeto, a gente até teve, na pele do engenheiro, teve um engenheiro de formação, engenheiro mecânico de formação, que veio contar uma série de aspectos de projeto sob o ponto de vista do médico. Então, eu só não coloquei como um ciclo a mais, um projeto a mais para os alunos, mas a gente teve oportunidade de ver, assim, na pele do empreendedor, como eu disse, na pele do projetista, o que é relevante para eles. Eu só não fiz isso virar um outro projeto para os alunos. Projetos ficaram 2 e já estava de bom tamanho para o tempo disponível que a gente tem, que são 15 semanas de aula, efetivamente. Muito interessante. Bom, você apontou vários aspectos, muitos deles positivos, alguns que precisariam ser repensados. Qual o ponto que você acha mais importante de ser mudado? Ou o que você mudaria numa próxima experiência de uma disciplina semelhante a essa? Bem, eu tenho disciplinas, né, no primeiro e no segundo semestre de cada ano. A próxima edição dessa disciplina será no segundo semestre do ano que vem, mas eu tenho outras que vão ser no primeiro semestre do ano que vem. Um desafio muito importante na área da engenharia, mas me parece também muito importante na área da educação, é a motivação das pessoas a participarem das coisas. Talvez, por um lado, a gente tenha se acomodado com, bem, um século de aprendizagem passiva, em que se ia para a sala de aula e ficava vendo uma pessoa que tinha conhecimento contando o segredo da vida. Talvez a gente tenha se acomodado um pouco nessa situação, e o aprender é mais do que isso. A gente aprende fazendo, a gente aprende praticando, até aprende o que não fazer na próxima vez, mas uma vez tem que praticar. E essa postura tem permanecido, eu falei em algo como um século, um pouco mais que isso, para dizer a verdade, de tal forma, está impregnado no dia a dia dos estudantes e muitas vezes de professores, que uma iniciativa isolada de mudar esse papel é difícil. Se o ambiente tivesse mais disciplinas com essa postura, e talvez o nome que resuma isso tudo é aprendizagem ativa, mais disciplinas com esse tipo de desafio, com esse tipo de cobrança, eu acredito que favoreceriam muito a que os alunos desenvolvessem essa atitude e a aptidão de ir atrás do que efetivamente precisam e querem aprender, independentemente do que seja a nota. Então, esse desafio, ele continua valendo. Parte dos que desistiram é porque, de alguma forma, enfim, não tomaram essa iniciativa toda. Então, esta forma de atrair, ela é muito... é um desafio importante. O que vai ser relevante, talvez, para o ano que vem, é que esse formato da disciplina desse ano, nesse formato foi a primeira vez que foi feito, trazendo lá os empreendedores, médicos e tal. Então, não havia exatamente uma experiência, um boca a boca, para ser usado para dizer, vão nessa disciplina que ela tem isso tudo. Não havia experiência anterior. Havia uma disciplina de design de serviços em saúde, isso sim, mas não nesse formato. Então, para as próximas edições, a gente conta com o boca a boca dizendo, olha, vale a pena, é legal, vai dar trabalho, não vai tomar pouco tempo não, mas a gente vai aprender muito, muito do que fazer e muito do que não fazer, e até descobrir que, olha, a coisa que não funciona muito bem. Como a gente costuma dizer, de boas intenções, o céu está abarrotado. Pois é, só boa intenção não é diferente. E aqui a gente procurou dar oportunidade de cobrar essas coisas. Um ponto de melhoria para ser considerado em próximas edições é que essa disciplina era uma disciplina optativa, não era obrigatória. Então, a princípio, o aluno vinha porque tinha vontade, não porque era obrigado a cumprir aquele número de aulas e tudo.
E eu esperava, com uma disciplina optativa, que viesse efetivamente o pessoal interessado, o pessoal realmente querendo. E eu acredito que tenha conseguido isso assim. A participação dos alunos nas aulas era fantástica, com perguntas e tudo. Então, houve oportunidade disso daqui, da gente trabalhar esse aspecto. Agora, com propaganda, enfim, positiva até, para próximas edições, e os alunos, então, de alguma forma, sentindo mais motivação para isso, fica legal. A parte de avaliação é algo que acredito que precisa ser também melhorada ainda. Há disciplinas que pedem autoavaliação dos alunos individualmente e dos alunos em equipes. Esse ano a gente não teve oportunidade, não deu tempo da gente fazer autoavaliação nas equipes e dos próprios alunos, mas esse aspecto de avaliação é algo muito importante para ser aprimorado. Eu não gostaria que vir para a disciplina fosse uma obrigação, e que eles fizessem as coisas só porque vai ter nota, só para ganhar nota. Eu queria que viesse pelo desafio de aprender, e a motivação para isso é um desafio importante. Vir pela ameaça, eu acho que é pouco. Em 2021, a gente tem condições de falar coisa melhor do que fazer por ameaça. Por ameaça não é como a sociedade deve se desenvolver em vários aspectos. A educação é um deles. Eu gostaria que pela curiosidade, pelo interesse em aprender, e não pela ameaça de não ter nota, coisa parecida. Por isso ela é optativa, e por isso essas várias coisas que a gente faz. Você acha que ser uma disciplina optativa gera dificuldades maiores do que ser uma disciplina regular? Ou qual a sua opinião a respeito? Olha, a disciplina a optativa, ela aumenta, me parece, a responsabilidade do professor responsável pela disciplina, porque sempre ele precisa prestar um bom serviço, ele sempre tem que trazer conteúdo atualizado e relevante para os alunos. Mas tendo uma disciplina optativa, quer dizer, a princípio vem um pessoal mais interessado, de alguma forma mais focado naquilo que era o programa da disciplina. Então, a responsabilidade aumenta, o que é interessante, que dá uma adrenalina para o professor também. Não é verdade que o aluno vai na aula como ele quer e não precisa se comprometer com muito, mas não é verdade que o professor que já tem a disciplina, que ele também vai tranquilo, sossegado para a aula. Não, ele até vai, ele pode ir tranquilo para a aula, mas não sossegado, porque tem um desafio, ele vai interagir com pessoas, vai interagir com alunos que vão fazer perguntas, muitas delas difíceis, muitas que ele não espera. E aí vem outro desafio importante para o próprio professor. O que eles vão perguntar? O que eles vão comentar? A prestação de serviço, e a saúde é um belo exemplo a esse respeito, é sempre uma surpresa a interação. O que o paciente vai relatar? O que ele vai perguntar? Num certo sentido, a relação professor-aluno aqui também é assim. O que o aluno vai perguntar? O que ele vai querer saber mais a respeito? Como professor da disciplina, como coordenador da disciplina, a gente prepara uma porção de coisa que parece relevante, que parece importante, mas nem sempre isso é claro para o aluno. Ele precisa primeiro vivenciar para depois dizer, puxa, era importante ter feito isso, era importante ter feito aquilo, é importante ver quanto tempo a gente gasta com atividades, às vezes, burocráticas, atividades simples. O mundo, a atividade profissional, não é feito só de atividades super relevantes, interessantes, não é o tempo todo que a gente fica mandando astronauta para a Lua, não, ou para Marte, como está mais na moda. Não, há coisas que são muito simples do dia a dia, porém, se não forem feitas, o conjunto não vai funcionar adequadamente. Então, a gente precisa ver que trabalho que dá manter um prontuário atualizado, fazer a pergunta correta para ter respostas corretas dos pacientes, no caso, e a mesma coisa dos alunos. Os conteúdos que a gente coloca nos parecem relevantes, mas às vezes para o aluno pode não parecer. Mas o cara veio falar isso daqui, puxa vida, mas isso aqui não é tão importante. Até ele chegar numa situação em que ele vê que, nossa,
aquilo era importante sim, aquilo era necessário sim. Talvez não fosse tão importante, mas era necessário, porque não ter aquilo, puxa, a vida podia fazer toda a diferença. Eventualmente, eu não prestei um bom serviço porque eu não tinha uma certa informação. Bom, se não tinha informação, talvez você devesse ter perguntado. O paciente não vem com tudo pronto na mão, com documentos em dia, identificação, com a memória em ordem, sabendo as vacinas que tomou. Não, o paciente chega como ele chega. Alguns não lembram direito o nome, não sabem o que aconteceu, não sabem bem que doenças ou que dores que tem no dia a dia, e cabe ao profissional da saúde perguntar isso daqui, isso para ele. O equivalente, algo parecido, também vale com os alunos. A gente se preparar para isso é um desafio também importante e gratificante. Muito legal. Você formou grupos de alunos para trabalharem nesse projeto. Esses alunos foram escolhidos, pelo que eu entendi, ou você relatou em algum momento, não nesta fala, mas já relatou, eles foram escolhidos aleatoriamente para essa formação desse grupo. Por que você decidiu por esse método e não por deixá-los escolher a sua própria turma? A pergunta é muito boa. É mais um aspecto relevante da disciplina. Mais ou menos metade da turma eram estudantes da área da saúde. Odonto, psico, nutrição, saúde pública, farmácia e bioquímica, educação física, assim por diante. E mais ou menos metade da turma era da engenharia. E uma das coisas que eu queria desenvolver na disciplina é esse trabalhar em equipe. E como a disciplina era da saúde, bom, eu preciso ter gente que conheça um pouco mais de tecnologia, ou tenha mais contribuição para dar em tecnologia, e precisa de gente com mais conhecimento sobre o que seja saúde, atendimento ao paciente, as dificuldades e dores que eles têm, assim por diante. Então, eu queria garantir que as equipes eram mistas, mais ou menos metade da engenharia, metade da área da saúde. Então, eu montei propositalmente daquela forma. Mas mais do que isso, cada equipe teve que adotar uma metáfora para o seu trabalho em equipe. Isso significa eles darem um nome, arrumar um nome para a equipe, e era esse nome que estaria guiando ou incentivando a que a pessoa trabalhasse em equipe. E havia nomes bem interessantes sobre o nome das equipes, mas o nome era para criar uma identidade como equipe, porque no tempo disponível da disciplina não daria para ter tanta convivência entre eles para criarem a tal identidade. Então, eu estimulei essa identidade dando... eu montei a equipe para garantir a multidisciplinaridade, e eles colocando um nome de equipe para aquilo que eles se propunham fazer. E um das pessoas era coordenador da equipe, coisa parecida. Para isso, até eu usei um exemplo também, que é o exemplo do barco a remo, que é um trabalho em equipe, certamente em equipe. O barco mais nobre que se tem é o 8, que tem um timoneiro, tem um voga e tem os demais remadores e tal. O voga dá o ritmo. O voga, ele é o exemplo. Todos estão sentados enfileirados no barco, eles veem um remador lá na frente, que é o tal do voga. Então, eu comentei com eles, eu usei a metáfora do barco a remo, e usei isso como referência para eles criarem uma metáfora para a equipe deles. E o nome que esse coordenador da equipe, que eu usei, já que eu usei a metáfora do remo, era do voga. Então, cada equipe também tinha um voga. O voga era um pouco o porta-voz da equipe, era quem trazia algum problema ou dificuldade da equipe, quem que se encarregava de comunicar aos demais alguma coisa relevante, já que eventualmente poderiam nem todos estar presentes em algum encontro, alguma aula, coisa parecida. Então tinha uma metáfora também de equipe, e o voga da equipe, que era o coordenador, porta-voz, ou o nome que se quiser dar. O nome que a gente usou era do voga. Uhum. Você tem ideia de quem assumia essa posição de, entre parênteses, liderança? A pergunta é muito boa. Essa daqui eu não escolhi, não. Eu não conhecia o pessoal, eu tinha montado as equipes, eu divulguei para cada equipe quem eram os membros da equipe, e aí cabia a eles interagir um pouquinho para saber quem dali era da área de nutrição, de psico,
de farmácia, ou da engenharia, ou de qual engenharia, e entre eles escolherem o tal do voga. Então, deixei por conta deles. Que tem um lado positivo e o menos positivo. O positivo é eles tinham que interagir de alguma forma para escolher alguém que exerceria liderança. Uhum. Nesse processo todo, nós tínhamos 16 equipes. 16 equipes, se você me perguntar, mas todas elas tinham um voga atuante, certamente a resposta é não. Claro que não. Num grupo desse tamanho, 16 grupos, na verdade, claro que alguns talvez tenham sido escolhidos porque o pessoal não se conhecia muito, porque se propôs, ou não sei o quê, e talvez não tivessem tanto o perfil para exercer essa liderança no grupo. Então, esse foi um aspecto relevante, eles escolherem quem era o líder da equipe. E a pessoa ter a oportunidade de exercer o papel de liderança e até ver que, opa, é difícil fazer isso daqui. Não é fácil envolver o pessoal, motivar o pessoal a entrar em contato, obter resposta de cada um, ou de e-mail, ou de WhatsApp, coisa parecida, é um desafio também. Que não deixa de ser um papel mais de gestor, né, no caso, mas era um dos desafios para se aprender aí. Uhum. Cada grupo era formado por quantos membros? A princípio eram 5 pessoas por equipe, e eu limitei a 5 porque, enfim, para não ter um grupo muito grande, e um grupo pequeno com 2 ou 3 só, e um grupo muito grande com 6, 7 e coisa parecida. Então, eu coloquei o máximo de 5. Eu que estabeleci esse número, que achei que era um número bom para poderem interagir, enfim. E o motivo de eu ter escolhido, em parte, para garantir que havia gente da engenharia e de saúde, por um lado, e por outro, para não ficar formando panelinha. Sim, Porque, sim. se bobear, o pessoal, por comportamentos que a gente observa em alunos, vários tipos, em várias modalidades dos cursos que a gente tem na universidade, a grupo é mais fácil montar um grupo com gente que você já conheça, vou chamar de panelinha. É mais fácil fazer isso aqui. E eu queria, não, até porque na vida profissional, o pessoal vai chegar num lugar, num posto de saúde, num hospital, numa clínica, onde quer que seja, e vai encontrar pessoas lá. E com alguns talvez desenvolva mais afinidade, com outras desenvolva um pouco menos afinidade, mas faz parte do desafio. Então não é ficar só arrumando equipe de panelinha. Não, você caiu num lugar, olha, descubra quem são as pessoas. E você vai ter grata surpresa de ver como tem gente legal com quem puxa, eu tenho outros laços em comum, fora o curso, a universidade que faz e tudo. Nossa, quanta coisa em comum. E assim começam relacionamentos mais profundos, até profissionais. Imagina-se isso, se considera isso. Você percebeu alguma mudança na posição de liderança? Digamos que uma pessoa que foi, a princípio, considerada o líder do grupo, de repente se mostrou não atuante e algum outro membro do grupo assumiu essa posição, ou isso não deu para perceber? Não deu para perceber. A pergunta é excelente, é um dos pontos a serem melhorados em próximas edições. Não deu para perceber isso, não. Na pior das hipóteses, eu poderia dizer que os grupos que tinham um voga e não contataram os mentores, bem, talvez eu possa, no mínimo, dizer, olha, faltou um pouco de, talvez, iniciativa, talvez tenha faltado alguma coisa, talvez o papel de liderança talvez não tenha sido executado como devesse. Se outros na equipe poderiam fazer melhor esse papel, essa dúvida fica no ar. Mas, no mínimo, as equipes que não contataram os mentores, bem, com um mentor talvez mais atuante, um voga mais atuante, talvez tivessem suplantado isso melhor. E algumas pessoas na aula, era muito engraçado, certamente eles eram o voga da equipe deles. Uhum. Participavam, perguntavam, interagiam com convidados que eles não conheciam também previamente. Então, a própria postura do pessoal deu para notar em vários grupos, mas não consigo falar pela totalidade. Uhum. A última questão que eu coloco seria: foram mais pontos positivos ou alguns entraves
superaram esta expectativa da disciplina e que precisam ser revistos, modificados ou deixados de lado, quem sabe? Bom, novamente, a pergunta é excelente. O desafio da inovação e do empreendedorismo é o que se está desenvolvendo. Eu tenho acompanhado diversos webinars em outras universidades de referência de ponta, particularmente na Itália, particularmente na Europa, e o desafio das startups, da inovação do empreendedorismo também está permanente lá. Então, esse é um desafio que a gente tem, e a universidade nossa ela está muito alinhada com esse movimento todo que acontece em vários lugares do mundo desenvolvido, ou em desenvolvimento, vamos chamar assim. Então, ainda se está aprendendo. E aqui também há isso aqui sim. No final das coisas, muitos aspectos extremamente positivos aconteceram na disciplina, e isso foi extremamente relevante. Os mentores reportaram, comentaram isso comigo, como muito interessante a oportunidade de ter participado. Eles estão muito gratos de terem participado da disciplina, por um lado, aspectos positivos. O engajamento dos alunos, outro aspecto muito positivo, certamente. O aspecto, eu diria, como eu preferia chamar de oportunidades de melhoria, olha, o tempo que a gente tem, apesar de tudo, ele é curto. 15 encontros ou 15 semanas é um tempo curto, precisaria de mais tempo. Mas as disciplinas optativas, em geral, elas têm 2 créditos. Para os alunos, valem 4 créditos, valem 4 horas de trabalho por semana, enquanto a aula presencial são só 2. Então, até aí, nisso, ele é positivo. Assuntos mereceriam mais tempo. Bom, mas em várias disciplinas, precisariam ter mais tempo para se ver com mais profundidade, mais detalhe. Não existe esse tempo disponível. Quando muita gente disponibiliza bibliografia, vídeos, autores, gente para dizer, olha, vão atrás desse cara. Se vir um livro ou um artigo desse autor, vai atrás. Esse é o cara quente no assunto startup, empreendedorismo, inovação, ou saúde, ou o que seja. Então, a gente dá uma porção de dicas. Talvez o aprendizado maior que a gente leva da universidade não é exatamente o do conteúdo. Isso vale, eu falo de forma mais ampla e genérica. O conteúdo, ele é muito importante e relevante, mas ele é perecível. O conteúdo que a gente aprende se formando em 2021, bem, depende da área, olha, em 2025, 2030, coisa assim, ele vai estar, se não obsoleto, no mínimo ultrapassado. Mas o gosto por aprender, o ir atrás, talvez seja a maior contribuição que a gente pode trazer aqui na universidade. É que para desenvolver isso aqui, a gente precisa ter assunto. Então, a gente arruma assunto nos vários conteúdos, bibliografia, autores e livros e tal. Mas essa postura é o ponto relevante. O que a gente aprende na universidade é ter a postura de ir atrás, resolver os desafios que a vida profissional e pessoal nos trazem. E eu acho que isso a gente conseguiu desenvolver na disciplina, sim, com várias oportunidades de melhoria. No final, eu fiz um questionário com os alunos perguntando de várias coisas e que eu queria descobrir com eles o que eles notaram. Não está perguntando opinião, se foi bom ou não. Montar a equipe foi bom ou não, não perguntei isso. Usar uma metáfora para a equipe foi bom ou não, não perguntei isso. Eu perguntei, do tipo, você notou que havia uma metáfora para o trabalho de equipe? Você notou que havia vídeo, havia material pré-aula, vídeo, leitura, havia atividade pós-aula, com exercício, com trabalho. Você notou esses aspectos? Aí, isso eu pedia para eles avaliarem. Isso é material que foi coletado, e isso deve aparecer em até artigos e publicações futuras a respeito. A gente coletou dados para poder fazer isso daqui. Vamos ver no que resultam essas experiências todas, esse aprendizado todo. Muito legal a entrevista, Clóvis. Te agradeço muito em meu nome, em nome do SEST, embora você também faça parte do SEST, mas agradeço muito a sua entrevista
E quando tiver uma nova vivência a respeito, a gente pode, de repente, até fazer uma comparativa do que você vivenciou neste primeiro momento e num segundo, terceiro, quarto momento. Acho que seria bastante interessante. Então, te agradeço muito ter colaborado com a gente mais uma vez. Muito obrigada, Clóvis. Muito obrigado a você, Vera. Uma satisfação interagir com as pessoas do SEST, onde há um sentido de equipe, onde há um sentido de colaboração. Nem todos que começaram no SEST chegaram ao final, ou bem, o SEST não acabou, mas que continuam permanente. Também isso faz parte da aprendizagem. Talvez a questão nos cursos, começa um certo número e nem todos chegam ao final. Faz parte da experiência que a gente está desenvolvendo, é uma satisfação poder compartilhar com vocês tudo isso e vivenciar com o pessoal do SEST, da universidade, essa experiência toda. Muito obrigado a vocês, Vera. Muito obrigada. Obrigado ao SEST, abraço a todos do SEST. Abraço a você também. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.